Hoje você vai aprender. Hoje eu quero que você preste muita atenção, porque a maioria das pessoas estão esquecendo, ou talvez não entenda, o que é o temor a Deus. As pessoas acham que temor a Deus é porque Deus vai fazer uma grande maldade contra você, um Deus vingativo, que no momento que você fizer algo errado, ele vai abrir as nuvens e vai apontar para você e falar assim: ah, peguei no fraga, hein? Toca agora pro cemitério, do cemitério pro inferno. Não, não é assim, tá? O que acontece, o temor a Deus, não é a presença de Deus, mas justamente a ausência. O temor a Deus é que você perca a presença de Deus e entidades malignas se aproximem de você. Então, muitas pessoas, muitas civilizações esquecem da proteção do Criador e se adentram profundamente no ocultismo. Entenda uma coisa: ocultismo é real. É tão real quanto a nossa própria vida. Se você pegar a Segunda Guerra Mundial, o Bigodudo criou uma força-tarefa chamada Sociedade Tully, justamente para investigar casos paranormais. Se você pegar o exército americano, Jack Parsons, Aleister Crowley trabalharam na área 51, que é um dos complexos mais secretos dos Estados Unidos, né? E são bruxos de grande renome. Então o oculto ele é sim real, muitas vezes passado por de forma despercebida pela nossa vida. O que eu quero que você entenda, e eu quero chegar aqui a um consenso, é que se você não se preparar para esse admirado mundo novo que se encontra, você vai ser sucumbido por ele. Então, por exemplo, no caso que eu vou trazer para vocês, lá nos Estados Unidos, virou moda trabalhar em cima do ocultismo. Então, as meninas estavam estudando na escola e virou moda na hora do recreio você pegar um copo, colocar algumas letras e fazer alguns rituais, tabuleiro de Ouija, né? Que para você poder saber, existe alguém, por exemplo, Charlie, 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 você está aqui, aí bota um lápis que fica como fosse em força neutra, né? Você bota um lápis em cima do outro, aí se ele tombar para frente, é que Charles está aqui, se ele tombar para trás, que não. E aí o pessoal usa muito essas coisas, né? Essas brincadeirinhas que são portas de entrada para o oculto, para o ocultismo nas escolas. Então você imagina só onde que isso aqui vai levar. E aí eu digo para vocês, no passado era muito comum, tanto no Brasil quanto em outros países, as pessoas terem a Bíblia dentro das escolas. Era muito comum você pegar na grade curricular das escolas, você ter alguns ensinamentos bíblicos, você ter a oração antes de começar a aula, você ter o canto do hino nacional antes de começar a aula. Então se formavam patriotas e se formavam patriarcas naquela época. Hoje em dia a coisa mudou completamente, tá? E aí, você acha que se ausentando de Deus as coisas vão dar certo? Bom, eu acho que não. Olha que fato curioso. Em 2022, novembro de 2022, né, alguns professores do Instituto de Tecnologia Agrícola em Hayton, Colômbia, encontraram 11, eu não posso falar a palavra aqui, desmaiadas em um corredor após uma sessão de tabuleiro de Ouija. Então você imagina só, as garotadas todas se reuniu para usar o tabuleiro de Ouija, né? E aí começaram a fazer aqueles experimentos. De repente, sem mais sem menos, foi algum susto, alguma coisa, que todas essas pessoas, esses pequeninos, eles simplesmente foram desmaiados, né? E aí o professor encontrou 11 desmaiados. E aí algo semelhante aconteceu novamente. Desta vez envolvendo 28, né, meninas, né, em idade escolar que acabaram sendo, né, hospitalizadas após supostamente terem usado um tabuleiro de Ouija para se comunicar com espírito. Então as pessoas estão perdendo medo. O medo do mundo espiritual. Os caras não estão nem aí para mais nada.
Quando a gente fala que o mundo espiritual é uma coisa pesada, densa, o pessoal acha que é brincadeira. Meu irmão, entenda uma coisa: não existe espírito bonzinho na Terra. Não existe sequer uma única alma presente na Terra que tenha boas intenções. Não existe. Geralmente, em 99% dos casos, para não dizer 100%, são demônios. O que é um demônio? São espíritos criados por anjos caídos na época da era pré-diluviana, que, por não serem criados por Deus, não foram parar no inferno. Estão aqui na Terra esperando o grande dia do juízo final para saber o que fazerem com eles. Sentem fome, sentem necessidades e muitas vezes para poder ajudar você em alguma outra coisa, eles pedem um frango, pedem algum tipo de coisa. O pessoal chama de entidades aí, eu não vou falar o nome aqui, mas esses espíritos geralmente são classificados na Bíblia como demônios. E aí você imagina, tu vai lá, pega um tabuleiro e começa é, a trabalhar em cima desse feitiço para saber se tem alguma entidade ali. Então, meu irmão, é aquilo que eu falo. Primeira coisa importante no mundo espiritual: deu calafrio, é coisa ruim. Sentiu um gelo no seu corpo, coisa ruim. Sentiu que não é para fazer, coisa ruim. Então, tem parâmetros que nos ensinam uma induta para você não adentrar a esse mundo. Por exemplo, olha só que coisa interessante. Aleister Crowley é considerado o pai da magia negra. É considerado um dos maiores ocultistas de todos os tempos. O seu fim foi trágico. Por quê? Porque 2 semanas a 3 semanas antes dele morrer, ele, ele só via demônios, demônios, demônios. Ele escutava barulhos de cães que pareciam cães do inferno. E muitas vezes ele tinha que se locomover e ir para outros lugares para que esses sons não se aproximassem dele. Então você imagina um cara, no final da vida dele, escutando barulho de cão do inferno, vendo entidades, segundo ele, parecendo gnomos, seres pequenininhos, que muitas vezes maléficos com intenção de morte mesmo, e ele tendo que mudar de lugares. Então, as últimas 3 semanas do Aleister Crowley, ele foi justamente assim. Ele foi mudando, 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 até chegar ao ponto que ele não aguentou mais mudar e ele foi encontrado e paz e bênção, né? Então, assim, todos esses, o Walt Disney, aquele cara que criou a Walt Disney, o nome dele é Walt Disney também, ele praticava, era um praticante de alta magia negra, né? E você vê que antes dele morrer, ele tinha pavor da morte. Ele não queria de hipótese nenhuma para que morresse. A ponto dele gastar milhões e milhões e milhares de dólares numa ciência por trás para poder congelar o próprio corpo. Para ele ser descongelado quando, quando tiverem tecnologia o suficiente para que os seres humanos se tornem imortais. Então, no Walt Disney, antes dele ser congelado, ele mesmo escreveu: ó, vocês irão me descongelar assim que, né, essa tecnologia estiver existente no tempo atual, e também a capacidade do ser humano de poder, de uma ciência por trás, que faça com que a gente viva mais de 1000 anos. Então esses eram os registros que ele queria. Por quê? Porque ele sabia, o cara sabia que se ele morresse, para onde ele ia não era boa coisa. Outra pessoa que também teve a mesma premissa, mas infelizmente na época não existia congelamento, era o Karl Marx. Existe uma carta de Karl Marx falando, condenando ao Criador, dizendo que ele era considerado um mau espírito e que não tinha parte aos céus. E que simplesmente ele seria amaldiçoado ao inferno. E por conta disso que ele iria desolar a humanidade inteira. E desolou, né? Então, assim, você vê pessoas de grande renome ligadas a esse tipo de coisa que, assim, o caminho final nunca é glorioso, cara. Nunca é glorioso. Então, assim, mexer com espíritos, mexer com magia negra nunca acaba bem. Não importa se você é um soldado, não importa se você é o presidente do Brasil, não importa se você é um mendigo, não importa, nunca acaba bem. Salomão é a prova mais viva disso. Salomão era um homem que era o homem mais poderoso daquela época, o homem mais rico. A riqueza de Salomão, nenhum governo hoje chega nem perto de fazer costas do que Salomão tinha. Salomão tinha centenas e centenas e centenas de dezenas
de toneladas de ouro. A sua riqueza era algo imensurável. Se você somar toda a riqueza do mundo, tudo que existe hoje não chega nem perto do que Salomão tinha. E Salomão era jovem, bonito, tinha pelo menos momentaneamente a bênção de Deus, e ainda sabedoria pra caramba, riqueza. Só que quando começou a se envolver em ocultismo, e aí nós temos alguns livros, Chave Menor, Chave Maior de Salomão, o livro dos Grifos, entre outros, que foram desenvolvidos por conta de Salomão, dos seus estudos, como aprisionar demônios, como usar. Depois ele chegou a um certo cúmulo que o mal se apoderou dele de tal maneira que ele se arrependeu. E aí, antes dele morrer, ele profundamente ele viu a enorme cagada da qual ele tinha feito. E ele decidiu, de uma maneira de imediata, pedir perdão ao Criador e tentar mudar, destruir. Eram mais de centenas de estátuas de deuses que havia em Israel e Salomão derrubou todas. Né? Então ele se misturou inicialmente com mulheres estrangeiras e aí começou a sucumbir à feitiçaria, à magia negra. E no final da vida dele ele percebeu que aquilo ali era a maior roubada da história. Então toda a história da humanidade, desde os primórdios até os dias atuais, todo mundo que se envolveu com magia negra, ninguém saiu ileso, ninguém saiu bem, todo mundo se ferrou. Inclusive, o Jack Parsons, ele desenvolveu um ritual chamado Ritual Babalum, onde ele abriu um portal, utilizando magia, feitiçaria, magia negra. Desse portal saía uma entidade de uma outra dimensão e adentrava a nossa dimensão. E após isso acontecer, ele ficou perturbado. Ele ficou perturbado. E ele, quantas vezes, em relatos não oficiais, quantas vezes ele chegou nos poderosos lá da área 51 e falou assim: vamos fechar esse portal, vamos enviar essa criatura de volta para essa dimensão, vamos fechar esse portal. E os caras: não, essa criatura dá muito conhecimento pra gente, essa criatura ela traz muita sabedoria, a gente não pode fechar esse portal, vamos fechar esse portal. E aí ele falava para fechar o portal e nada. Até chegar um ponto dele começar a estudar como fechar o portal e finalizar aquela história. E ele começou a estudar de uma maneira como que ele conseguiria fechar aquele portal. E aí, semanas antes dele aplicar essa mudança, a inteligência americana descobriu que ele iria fechar aquele portal. Inclusive, longe, ele não precisava estar lá na área 51 para fechar aquele portal. Ele já estava trabalhando em cima de como fechar o portal. E aí, basicamente, o seu laboratório explodiu. Como se fosse um pequeno erro de cálculo, impossibilitando a fechada do portal Babalu. Posteriormente, fizeram o mesmo experimento numa base militar americana. Eu não lembro se era base de Filadélfia. Francamente, eu não me lembro. Mas existe uma base militar americana, eu acho que é Filadélfia, que eles fizeram o mesmo ritual Babalum, só com um feiticeiro, alguém que tinha esse conhecimento. E o que saiu dali já não era a mesma coisa que saiu na Área 51. E desolou, destruiu o complexo inteiro. A base militar ela é subterrânea, tinha mais de 100 andares. E o que aconteceu foi que eles tiveram que lacrar essa. Eu não vou lembrar o nome dessa base. Em 1981, eles lacraram a base e eles colocaram um perímetro que 11 quilômetros da base ninguém pode morar. E aí essa base ela é monitorada por satélite, por drones, por soldados, mas ela é uma base abandonada, vazia. Teve casos de pessoas que foram até a sua porta, claro, recebendo advertência e levando multa, que viram a base vazia, sem ninguém, nada. E algumas fotos mostraram pessoas que levaram drones, né? Os dias atuais tem drone, assim, as portas do subterrâneo lacradas com solda, assim, tipo, os caras lacraram a base com solda. Aí eu te faço uma pergunta: se o exército americano teve que pegar uma base militar antiga, desocupar ela inteira, lacrar ela com solda, de tal maneira que nada que está ali dentro saia, e ainda fazer um perímetro de contenção, boa coisa que não é, campeão. Boa coisa que não é. Então, a história da humanidade, ela tá aí para nos mostrar
que o que está do outro lado não é boa coisa. Não é boa coisa. Então, do mundo espiritual não se aproveita de nada. Não se aproveita de nada. Nós só devemos o nosso entendimento ao Criador e a só Ele. E os anjos que de maneira indireta ou direta trabalham para Deus. Mas esses não aparecem para a gente. Os anjos de Deus não se manifestam para a gente. Então, o mundo espiritual ele não é uma boa coisa, tá? E aí a gente vê cada vez mais pessoas brincando com isso, com a questão do Charlie, a questão do tabuleiro de Ouija, e aí vai, meu irmão. E aí, uma grande maioria das vezes, o pessoal acaba. Você imagina, o médico, o cara lá no hospital, chegou 28 crianças lá, meu irmão, desmaiada porque tava brincando com o tabuleiro de Ouija. 28, você não acha que é uma coisa, é um pequeno alarde sabe, do que se pode se esperar de lá? Então, o que acontece? Uma coisa que eu aprendi, e eu acho que é extremamente importante, é que o mundo espiritual, ele é totalmente real. Só que quando a gente fala mundo espiritual, não é como o Ghost, que você está lá fazendo barro e encostando no espírito. Não. Mundo espiritual é a nossa dimensão. Se nós estamos na terceira dimensão, esses seres estão na quarta. Eles ocupam o espaço-tempo o mesmo que a gente. Só que eles estão em outra dimensão, em outro eixo, em outra variante. E aí o que acaba acontecendo é que, através da nossa dimensão, a gente não consegue ver eles, mas eles, em outra dimensão, têm conhecimento da gente. E se você encurta esse caminho, abre um laço, dá problema. E aí tem uns malucos ainda que querem criar acelerador de partícula. Por quê? Porque colocaram na cabeça, inclusive, é um nível de burrice absurda. O diretor do CERN, ele mesmo escreveu que se ele abrisse um portal para outra. O diretor não, o vice-diretor. Se ele abrisse um portal para outra dimensão, ele seria como um Deus. Tinha eu não vou falar o nome, mas tem uma página ocultista de bruxo, de não sei o que é bem escondidinha. Que tinha esse relato. O cara falando assim: que se ele abrisse o portal para outra dimensão, ele seria como Deus. Ou seja, olha como que esse cara sabe, se engana facilmente. Ah, vou abrir um portal aqui, um buraco de quilômetros de distância, para toda entidade que vive na outra dimensão vir para cá, porque eles vão me fazer Deus. Ah, meu, tem que ser muito burro para acreditar um negócio desse, cara. E aí tinha na página inicial do CERN que eles estavam estudando a abertura de portais. Meu irmão, você pode ver os filmes de Hollywood. Não tem um filme sequer que abrindo um portal deu boa coisa. Não, é tudo assim. Abriu o portal deu merda, meu irmão. Tu pega aquele filme dos Vingadores, os caras usam aquele cubo azul. Eu vou lembrar o nome depois desse cubo aqui. Comenta aqui nos comentários. Né? Os caras usam aquele cubo para abrir portal, vem monstros. Aí tu pega Cloverfield Monstro, a trilogia Cloverfield, né? Tu pega lá, tudo começou com a abertura de um portal. Né? Tu pega Half-Life, né? Um jogo de computador. Tudo começou com a abertura de portal. Tudo é assim, meu irmão. Tudo é assim. Tudo começa com a abertura de portal. Abrir o portal, as entidades que ali se adentram não são boa coisa. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês, eu acho que é interessante, é o seguinte: se você puder manter a maior distância possível, você vai se dar bem, meu irmão. Porque não tem ninguém que, uma vez entrado nesse negócio de magia, consiga voltar ileso, meu irmão. Os seres que ali existem são seres milenares e que exigem algo em troca. É inacreditável, meu irmão. Se você soubesse um nível que é essa coisa, os caras não participavam. Tem um livro chamado Prepare-se para a Guerra e ele veio para libertar os cativos, da Rebecca Brown, que fala exatamente sobre o nível espiritual que é essas entidades, tá? Meu irmão, faz parecer demônio, aparição, carochinha, tá? Mas é isso, a proposta do vídeo de hoje é apenas mostrar para vocês que esse mundo é real. Essas coisas são real, não é só disco voador, OVNI, UFO, ET, que existe. As coisas existem do outro lado também. É por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês, né? Peço para deixar o seu like, se inscrever, é extremamente importante. E é aquilo que eu sempre venho falando para vocês, tomar cuidado, né? Porque de repente, se você vai lá, faz uma brincadeira como essa aqui, e você sabe muito bem onde é que você vai parar, né? E felizmente aconteceu isso aqui. Porque muitas vezes pode virar uma grande lambança, tá?
Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.